Meditações no Evangelho de João. João capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus lhe disse: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: "Enchei de água as talhas." E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: "Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora." Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esses versículos descrevem um milagre que sempre deve ter um interesse especial para os verdadeiros cristãos. Esse foi o primeiro dos muitos feitos poderosos que Jesus realizou enquanto esteve na terra. Nós somos claramente informados de que este início dos milagres Jesus fez em Caná da Galileia. Como todos os outros milagres que João foi inspirado a registrar, este é relatado com grande detalhamento e precisão. E como todos os outros milagres no Evangelho de João, ele também está repleto de lições espirituais. Em primeiro lugar, nós aprendemos com esses versículos o quanto o matrimônio é honrado aos olhos de Cristo. Estar presente em um casamento foi quase o primeiro ato público do ministério terreno do nosso Senhor. O casamento não é um sacramento, como afirma a Igreja Católica. O casamento é simplesmente um estado de vida ordenado por Deus para o benefício do ser humano. Realmente é um estado que nunca deve ser tratado com leviandade e com desrespeito. Nenhuma sociedade está em condição saudável e nenhuma religião verdadeira prospera em uma terra onde o casamento é pouco estimado. Aqueles que o desprezam não têm a mente de Cristo. Aquele que, com seu primeiro milagre em Caná, embelezou o ato matrimonial e com sua presença o adornou, continua o mesmo hoje. O casamento, diz o Espírito Santo por meio de Paulo, é digno de honra entre todos. No entanto, uma coisa não deve ser esquecida. O casamento é uma decisão que afeta profundamente a felicidade terrena e o bem-estar espiritual de 2 almas imortais, de modo que nunca deve ser tomado de forma impensada, leviana, irresponsável e sem a devida consideração. Para ser verdadeiramente feliz, o casamento deve ser realizado com reverência, com prudência, com sobriedade e no temor de Deus. A bênção e a presença de Cristo são essenciais para um casamento feliz. O casamento no qual não há lugar para Cristo não pode esperar prosperar. Em segundo lugar, aprendemos também com esses versículos que há momentos em que é legítimo se alegrar e se regozijar. O próprio Senhor sancionou uma festa de casamento com a sua presença. Ele não recusou ser um convidado em um casamento em Caná da Galileia. Em Eclesiastes está escrito: "A festa é feita para alegria e o vinho traz felicidade." Nosso Senhor, no trecho que lemos, aprova tanto a festa quanto o uso do vinho. A verdadeira religião, meus irmãos, nunca foi destinada a tornar os homens melancólicos. Pelo contrário, foi criada para aumentar a alegria e a felicidade genuínas entre os homens. É verdade que o servo de Cristo deve evitar diversões que tendem ao pecado. Mas ele não tem o direito de entregar recreações inocentes e reuniões familiares ao mundo e ao diabo. O cristão que se isola completamente da sociedade, andando com uma expressão sempre fúnebre, prejudica a causa do Evangelho.
Um espírito alegre e amável é uma grande recomendação para um crente. É um infortúnio para o cristianismo quando um crente não sabe sorrir. Um coração alegre e a disposição de participar de momentos de alegria inocentes são dons de valor inestimável. Eles ajudam a dissipar preconceitos, a remover obstáculos e a abrir caminho para Cristo e para o Evangelho. Contudo, é preciso reconhecer que este é um assunto delicado e difícil. Isso porque em nenhum outro ponto da prática cristã é tão difícil encontrar o equilíbrio entre o que é lícito e o que é ilícito, entre o que é certo e entre o que é errado. É realmente difícil ser, ao mesmo tempo, alegre e sábio. O entusiasmo, muitas vezes, degenera em leviandade. A aceitação frequente de convites para festas pode levar à perda de tempo e à fraqueza espiritual. Comer e beber frequentemente em mesas alheias pode enfraquecer o tom religioso de um cristão. Sair frequentemente para eventos sociais pode ser um grande desafio para a espiritualidade. E nesse aspecto, os filhos de Deus precisam estar vigilantes. Cada um deve conhecer a sua própria força, seu próprio temperamento e agir de acordo com ele. Alguns podem frequentar certas ocasiões sem risco, enquanto outros não. Portanto, feliz é aquele que consegue usar sua liberdade cristã sem abusá-la. É sim possível sofrer grandes danos espirituais em festas de casamento e em reuniões sociais. Um princípio valioso pode ser estabelecido para nos guiar nesses assuntos e evitar problemas. Devemos sempre ir às festas com o mesmo espírito de nosso Mestre e nunca ir onde ele não iria. Como Jesus, devemos procurar estar sempre nos negócios do nosso Pai. Como Cristo, devemos promover a alegria e a felicidade, mas devemos também nos esforçar para que seja uma alegria sem pecado e, se possível, uma alegria no Senhor. Devemos tentar levar a graça para cada ambiente e falar palavras edificantes sempre que possível. Podemos trazer muitos benefícios na sociedade ao dar um tom saudável às nossas conversas. Nunca devemos ter vergonha de mostrar a nossa fé e fazer com que os outros saibam a quem nós pertencemos e a quem nós servimos. De fato, essa atitude é um grande desafio e até podemos dizer quem é suficiente para essas coisas. Agora, se Cristo foi a uma festa de casamento em Caná, certamente há algo que os cristãos podem fazer em ocasiões semelhantes. Contudo, lembre-se de que se forem onde seu mestre foi, vocês devem ir com o mesmo espírito de seu mestre. Em último lugar, aprendemos com esses versículos o poder onipotente do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos informados sobre o milagre que ele realizou na festa de casamento quando o vinho acabou. Por um simples ato de sua vontade, ele transformou a água em vinho e supriu a necessidade de todos os convidados. A forma como o milagre foi realizado merece atenção especial. Nenhuma ação externa visível foi mencionada antes ou durante o milagre. Não se diz que ele tocou os potes de água ou ordenou que a água mudasse de qualidade. Ele simplesmente desejou a mudança e ela aconteceu. Meus irmãos, nenhum profeta ou apóstolo na Bíblia jamais realizou um milagre dessa maneira. Aquele que fez uma obra tão poderosa, de tal forma, era nada menos que o próprio Deus. É um pensamento confortante saber que o mesmo poder onipotente da vontade que nosso Senhor demonstrou aqui ainda é um poder exercido em favor do seu povo. Os seguidores de Jesus não precisam de sua presença física para que ele sustente a causa deles. Eles não têm motivo para desânimo por não poderem vê-lo com seus olhos intercedendo por eles, nem tocá-lo com suas mãos para se agarrar a ele em busca de segurança. Se Jesus quer a salvação deles e o suprimento diário de todas as necessidades espirituais deles, eles estão tão seguros e tão assistidos como se o vissem ao seu lado. A vontade de Cristo é tão poderosa e eficaz quanto as suas obras. A vontade daquele que pôde dizer ao Pai: Pai, quero que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver. Esta é uma vontade que tem todo o poder no céu e na terra e certamente prevalecerá. Feliz é aquele
que, como os discípulos, crê naquele que realizou este milagre. Um banquete de casamento ainda maior será realizado um dia, quando Cristo será o noivo e os crentes a noiva. Bem-aventurados serão aqueles que forem chamados para as bodas do Cordeiro.